Mostra-me, Senhor, os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas, guia-me com a tua verdade e ensina-me, pois tu és Deus, meu Salvador, e a minha esperança está em ti o tempo todo. Palavra de Davi, no Salmo 25, versículos 4 e 5. Olá, estudante da Palavra de Deus. Desejo a você um feliz despertar com Deus. Que a graça e a paz de Jesus, a comunhão do seu Santo Espírito esteja com você neste novo dia. Nosso estudo agora será no Salmo 25 e o tema de nossa reflexão: Minha única esperança. Quando esperamos em Deus, isto demonstra um espírito de intimidade e humildade também, de obediência, de esperança e segurança, de uma amizade íntima e uma profunda reverência por nosso Criador. Como vai a sua intimidade com Deus? Deus é prioridade em tua vida diariamente? Se você fosse avaliar a qualidade de seu relacionamento com Deus, neste momento, que nota você daria a você e seu relacionamento com Deus? O Salmo 25 é uma jornada da alma fiel através das complexidades da vida. É uma oração que nasce na aflição, se ancora no caráter de Deus e culmina na esperança. Davi, um homem segundo o coração de Deus, nos ensina a orar com honestidade, humildade e uma confiança inabalável. Se você reconhece que precisa melhorar, comece agora mesmo, aplicando as lições que vamos aprender juntos agora no estudo de hoje do capítulo 25 dos Salmos. Que Deus ajude a mim e a você nesta busca de um relacionamento especial com Deus. Lembrando que este estudo ele está disponível em texto para sua leitura no blog da Jornada Bíblica Despertar com Deus, Pastor Sérgio Bayer. Lá você tem o texto, se você também escolher e gosta de ler, tá bom? E aqui no canal do YouTube você tem o estudo em áudio para você acompanhar. Que você, ao ler este salmo, o que chamou a sua atenção? Agora, vamos à análise, os comentários principais que este estudo em Salmo 25 nos apresenta. O livro dos Salmos, essa coletânea poética e inspiradora, serve como um espelho da experiência humana em sua totalidade, abrangendo desde o êxtase da adoração até o lamento mais profundo da alma. Dentro deste universo, o Salmo 25 se destaca por sua natureza multifacetada, tecendo um tapete de súplicas, confissões, expressões de confiança e anseios por libertação. É, em essência, uma oração completa, um diálogo íntimo com o Criador. Este salmo é tradicionalmente atribuído ao rei Davi, uma figura bíblica cuja vida foi marcada por grandes triunfos, mas também por profundas adversidades. Podemos perceber, ao ler a história da vida de Davi, que a vida dele não foi fácil, nada fácil.
a sua experiência pessoal repleta de perseguições, falhas morais. Davi teve falhas e teve restaurações divinas. Ressoa vividamente nas palavras deste cântico aqui no Salmo 25. Ao ler e refletir, somos convidados, portanto, a entrar na mente e no coração de um homem que, apesar de sua estatura real, ou seja, alcançou o status de rei, e de seus erros, busca humildemente a face de Deus. Ao contrário de seu antecessor, Saul, que era muito humilde antes de ser escolhido rei, e depois se tornou extremamente orgulhoso e se afastou de Deus. Uma diferença realmente extrema. O Salmo 25 é o segundo dos salmos alfabéticos, ou chamado na teologia acróstico. O que seria um salmo acróstico? É uma oração que compreende alguns aspectos da devoção, como súplica, confissão de fé e arrependimento. Ele segue uma linha alfabética do hebraico. É uma oração que compreende, assim como outros salmos acrósticos, não mostram desenvolvimento lógico em pensamento. Em vez disso, consiste de uma coleção de expressões devocionais independentes, dispostas em ordem alfabética. O tema principal é que Deus guia e ensina aqueles que têm um espírito humilde. Assim, o Salmo 25, esta linda oração, seguindo assim, versículo a versículo com o alfabeto hebraico, Davi nos apresenta esta oração. 72 salmos, quase metade do livro, fala sobre inimigos, como ele se refere aqui neste salmo, no versículo 2. Aqueles que se opõem não somente a nós, mas também ao modo de viver dado por Deus. Podemos ver como inimigos tentações, dinheiro, sucesso, prestígio, vaidade. Tudo isso é nossos inimigos. E o nosso maior inimigo, claro, é o príncipe do mal, Satanás, né? Assim, Davi expressou aqui neste salmo um desejo sincero por orientação. Ele pediu a Deus que guiasse a sua vida, que guiasse as suas decisões, os seus passos. Eu e você, conforme os versículos 8 a 11, somos bombardeados diariamente, hoje, com apelos incansáveis para seguir várias direções também. Nós vemos a mídia, vemos hoje, né, a internet, tantos influenciadores tentam, cada um, né, alcançar o seu espaço, e assim, apelos dos mais diversos tipos. Assim devemos, portanto, sempre como Davi, devemos buscar pela direção, pelo caminho de Deus. O verso interessante, o verso 14, nos fala sobre intimidade. A intimidade do Senhor é para os que o temem. Deus oferece intimidade e amizade duradoura àqueles que o reverenciam, que prestam a Ele a mais alta honra. Então, nós vamos ver um pensamento muito importante, que o nível da intimidade com Deus é você quem escolhe. A sua intimidade com Deus pode ser bem rasinha, bem fraquinha, se você não tem tempo para Ele,
se você realmente não tem um relacionamento real, vivo com Deus. Mas ela pode ser profunda se você procurar, né, se você desenvolver este relacionamento. Que relacionamento pode sequer se comparar com ter o Senhor de toda a criação por amigo? Sua amizade eterna com Deus crescerá ao você respeitá-lo profundamente. Então, assim, uma parte central neste salmo é exatamente mostrar a intimidade de Davi com Deus, em seu relacionamento, em suas experiências. E agora, o texto que nós vamos trazer em consideração da meditação de 1968, corroborando com a mensagem deste Salmo 25. Como temos orado? Achei muito interessante esse texto. Observai com zelo vossas horas de oração e exame de consciência. Ponde à parte um período de cada dia para o estudo das Escrituras e a comunhão com Deus. Isso aqui é a proposta principal deste projeto, da jornada bíblica. Você que está me acompanhando agora, você está no caminho certo, porque aqui estamos exatamente nessa busca de um relacionamento, de intimidade com Deus, comunhão com sua palavra e oração. Continua dizendo o texto: assim obtereis força espiritual e crescereis em graça e favor para com Deus. Ele só pode dirigir devidamente os nossos pensamentos. Ele, tão só, pode dar-nos aspirações nobres e moldar nosso caráter à semelhança divina. Se dele nos aproximarmos em oração sincera, ele nos encherá o coração de elevados e santos propósitos, e sincero anelo de pureza e de pensamentos limpos. Percebe que importante reflexão encontramos aqui? A chamada oração matutina e vespertina, sabe aquela oração que fazemos mecanicamente ao levantar e ao ir dormir? Segundo o costume, nem sempre é fervorosa e eficaz. Faz-se com muita repetição de palavras, sonolentas, frouxas e sem coração, e não alcança os ouvidos do Senhor. Deus não precisa, nem requer os nossos cumprimentos cerimoniosos. Sabe aquela formalidade? Ah, pronto, já orei. Mas Deus respeita o coração quebrantado, a confissão de pecados, a verdadeira contrição de alma, o clamor do coração humilde e contrito. Este Deus não desprezará. Temos de ter tão grande amor a Jesus que consideremos privilégio sofrer e mesmo morrer por Ele. Podemos contar ao Senhor todas as nossas provas, contar-lhe todas as nossas fraquezas, contar-lhe de nossa inteira confiança em seu grandioso poder. Isto sim é oração verdadeira. Eu achei incrível este texto. Ele realmente nos traz uma profunda análise. Como está a nossa vida de oração, a nossa intimidade com Deus? Continua dizendo o seguinte: vivamos em íntima comunhão com Deus. A alegria do cristão provém, olha só, da intuição do amor e cuidado de Deus para com seus filhos, e da certeza de que Ele não os deixará sós em sua fraqueza.
Precisamos saber como orar. Não são as orações fracas, sem ânimo, que alcançam os atributos divinos. A oração é ouvida por Deus quando procede de um coração quebrantado por uma sensação de indignidade. A oração foi instituída para nosso conforto e salvação, a fim de que pela fé e esperança possamos apropriar-nos das ricas promessas de Deus. A oração é a expressão do desejo de uma vida faminta e sedenta de justiça. Poucos há que apreciem devidamente o privilégio precioso da oração ou dele se prevaleçam. Devemos ir a Jesus e contar-lhe, olha só, preste atenção, devemos ir a Jesus e contar-lhe todas as nossas necessidades. Podemos levar-lhe nossos pequeninos cuidados e perplexidades, assim como as dificuldades maiores. Abra o coração a Jesus. Conte tudo para Ele. O que quer que surja para nos preocupar ou embaraçar, devemos levá-lo ao Senhor em oração. E perdemos muitas bênçãos preciosas por deixar de levar nossas necessidades e cuidados, as nossas tristezas também, ao nosso Salvador. E Ele é o maravilhoso conselheiro, conforme está em Isaías. Vejam, realmente, aqui nós somos confrontados com uma realidade profunda sobre a oração. Como está a condição de nosso relacionamento, de nossa intimidade com Deus? Oh, quão precioso é Jesus, a pessoa que nele confia. Muitos, porém, andam em trevas porque enterram a fé na sombra de Satanás. Nunca, nem por um instante, devemos permitir que Satanás pense que o poder dele em aborrecer e afligir seja maior do que o poder de Cristo de suster e fortalecer. Olha aqui, solene isso aqui. Toda oração sincera que se faça vai misturada com a eficácia do sangue de Cristo. Se a resposta demorar, preste atenção, se a resposta à sua oração demorar, é porque Deus deseja que mostremos uma santa ousadia em pedir a empenhada palavra divina. Fiel é aquele que prometeu, jamais abandonará uma vida inteiramente rendida a Ele. Lindo texto da meditação matinal de 1968, na página 74. Esse texto eu vou guardar na minha coleção de textos, especiais e que me marcaram bastante. Agora, fazendo a aplicação dos ensinos, dos destaques deste Salmo 25, com suas lições práticas para a nossa vida cristã. Primeiro, a oração deve começar com entrega. Antes de apresentar nossos pedidos, devemos levantar a alma a Deus, reconhecendo sua soberania e a nossa dependência. Esvazie-se, certo? Devemos nos esvaziar de todo o eu, esvaziar de toda a justiça própria. Importante isso, né? Segundo, a direção de Deus é muito mais importante que o alívio. Davi, neste salmo, ele anseia mais por conhecer os caminhos de Deus do que por simplesmente escapar de seus problemas. Terceira lição: a confissão humilde é a porta para a comunhão. A consciência da própria pecaminosidade e um apelo à misericórdia de Deus são essenciais. Não podemos nos aproximar de um Deus santo com base
em nossos merecimentos. A graça é o único fundamento. Isto também é muito importante. Confissão humilde. Reconhecer a nossa condição pecaminosa. Quarta aplicação. A fé se fortalece ao meditar no caráter de Deus. Quando as circunstâncias são sombrias, devemos focar em quem Deus é. Bom, reto, misericordioso, fiel. Deus é amor. Nossa esperança não está na ausência de problemas, mas na presença de um Deus soberano. Já temos destacado isso em vários estudos. Quinto destaque: aplicar-se. A intimidade com Deus é a recompensa do temor reverente. Davi disse: o segredo do Senhor é para aqueles que o conhecem, para aqueles que têm intimidade com Ele. Não é para curiosos e nem para os descomprometidos, mas para aqueles que se comprometem. Uma vida de reverência e obediência abre as portas para uma comunhão mais profunda e a compreensão dos propósitos de Deus. E, fechando, a aplicação, a oração pessoal deve levar à intercessão comunitária. Nossas lutas pessoais não devem nos isolar uns dos outros, mas devem nos sensibilizar para as necessidades do corpo de Cristo, de nosso semelhante, principalmente para aqueles que estão unidos conosco na mesma fé. Que lições maravilhosas, não é mesmo? E vamos agora fechar nosso estudo no Salmo 25. Mais do que um antigo poema, é este salmo um manual de vida, um modelo de oração e um testemunho da fidelidade imutável de Deus. Este salmo nos ensina que a dependência de Deus não é um sinal de fraqueza, jamais, mas a fonte de nossa maior força. Ele nos lembra que a humildade abre as portas para a sabedoria divina e que a confissão sincera encontra o perdão abundante. Em cada versículo, somos convidados a confiar que as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para aqueles que buscam a sua face e guardam sua aliança. Querido amigo estudante da Palavra de Deus, que este estudo aprofundado deste Salmo 25 não seja apenas mais uma leitura ou apenas um áudio a se ouvir, mas que seja um convite a mim e a você. Que o Salmo 25 seja um guia perene, um farol de esperança que ilumine o caminho da fé e da verdade. Vigiemos e oremos. Amém. Que salmo maravilhoso, né? Podemos realmente perceber que cada salmo é um melhor do que o outro. E o meu desejo sincero é que este estudo detalhado possa enriquecer a sua compreensão e fortalecer a sua fé. E se você tem acompanhado a jornada bíblica e não tem deixado aquele joinha, eu peço a você, reconsidere, porque só um joinha ali vai significar o seu apoio a este projeto de comunhão com Deus. Vai fazer com que o YouTube entenda que este canal, que este conteúdo é interessante e assim pode contribuir para outras pessoas também conhecerem este projeto, tá bom? O seu joinha, o seu comentário e também, se você ainda não é inscrito, inscreva-se. O pensamento do dia, como eu havia citado,
É você quem escolhe o nível de sua intimidade com Deus. Agora está com você fazer a sua análise. Em que nível está a sua intimidade com Deus? Está rasa ou está profunda? Eu espero que esteja profunda, né? Essa é, inclusive, aqui uma das propostas deste projeto: aprofundar o nosso relacionamento, a nossa intimidade com Deus. Vamos orar? Maravilhoso Deus e querido Pai Celestial, graças te damos pelo despertar deste novo dia. Graças te damos, Senhor, porque podemos, através deste momento, buscar aprofundar a nossa intimidade contigo através do estudo da sua palavra e da oração. Ajude-nos, Senhor, para que não passemos um dia sem buscar a sua presença e a sua direção. Que assim como Davi orou, nós oramos a Ti neste momento, que o Senhor possa conduzir os nossos passos, que o Senhor possa realmente nos mostrar os Teus caminhos e nos orientar e nos conduzir, segundo a Tua vontade. Abençoe, Senhor, a vida de cada pessoa que está acompanhando esta jornada e esta oração em mais este dia, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Ficamos por aqui e até o nosso próximo encontro no capítulo 26 de Salmo. Um ótimo dia para você, com a graça e a paz de Jesus. Tchau, tchau.